A doença não é um aviso, mas sim um berro do corpo, que se encontra insatisfeito com o estilo de vida que você está levando. Gastrite, azia, refluxo, 3 perguntas que não querem calar. Qual é a diferença entre eles? O que causa? E o mais importante, tem cura esse negócio dos infernos? Bem, como dizem os sábios, compreender é o primeiro passo para curar. E hoje eu vou passar a receita da libertação. São informações cruciais para uma vida livre desses desconfortos. No vídeo de hoje você vai saber o que comer, o que beber para se curar e o mais importante, o que não se deve fazer. Todas as informações são baseadas em estudos científicos aqui. E por que é importante assistir a esse vídeo, hein? Porque eu vou mostrar informações atualizadas sobre novas descobertas para tratar de úlceras gástricas. E o que a ciência revela sobre prevenção, que vão além do omeprazol. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Obrigada por estarem aqui, já vou pedir para se inscreverem no canal, deixarem aquele like. Gratidão, queridos! De acordo com os estudos recentes, as principais causas de úlcera gástrica, azia e refluxo, advêm de uma bactéria chamada H. pylori. Ela se multiplica no estômago e enfraquece a sua barreira protetora, podendo levar até mesmo ao câncer de estômago. Mas calma, não é porque você está com H. pylori que você tem chances de ter câncer. Os estudos mais atualizados já apresentaram que apenas 1% das pessoas contaminadas com H. pylori evoluem para uma doença cancerígena. Mas outra razão para o surgimento de úlceras gástricas é manter uma dieta negligente. Eu quero dizer o seguinte, você pode estar comendo coisas que estejam causando irritação no seu próprio estômago. Imagina que o estômago contém ácido, que é responsável pela digestão dos alimentos. Só para lembrar, tá gente, ácido é ardido, né? É tipo limão na ferida, um vinagre quando entra em contato com uma ferida, lembra? Mertiolate? Certo, quando existe um ferimento ou uma microirritação no tecido interno do seu estômago, aquele ácido entra em contato com essa parede e causa o quê? A dor, muita dor. Agora, se persistir, acaba perfurando ainda mais a região, causando uma úlcera gástrica. E as úlceras podem ser pequenas, mas as grandes podem chegar a ser fatais, porque perfuram o estômago e causam sangramentos. Mas afinal, por que raios isso acontece? Médicos e nutricionistas dão as mãos e afirmam que se você ingerir alimentos e bebidas erradas para o seu caso, podem causar as úlceras gástricas. E uma coisa importante, mas que poucas pessoas sabem, é que o uso de medicamentos causa úlceras gástricas. Eu não sei se você toma, mas anti-inflamatório, como ibuprofeno, cetoprofeno, cataflam. Ah, mas está no posto, meu médico que me receitou. Gente, eu sei, mas dá gastrite, ponto. Se você consome bastante remédio para dor, assistam os vídeos que eu vou deixar nas recomendações de como você sair dos medicamentos para vencer a dor. Os analgésicos como paracetamol, novalgina, aspirina, esses são os campeões em agredir as paredes do estômago. Se você tem sua farmacinha lá, pode acreditar que está lá o seu problema. E aquela dor do inferno pode ser isso, o uso prolongado de remédio. Agora, quando esse ácido ardido e amargo, desaforento, sobe pelo seu esôfago e vai para a garganta, para a boca, então esse é um quadro de refluxo gástrico. Então logo a pessoa faz a refeição, o alimento retorna para a boca, através daquele esfíncter esofágico, que ao invés dele se fechar, o danado fica aberto. Por isso você sente todo aquele gosto ruim. Daí a azia, a queimação, a dor na barriga e as dificuldades, logicamente, para fazer digestão. Aqui vai um quadro bem feitinho, gente, do que você tem que evitar para começar a melhorar. Pega papel e lápis e anota e coloca na geladeira frost free, tá bom? Você precisa, gente, evitar de comer o seguinte: alho cru, não pode. Cebola roxa, crua, você com gastrite, úlcera, azia, não pode. Evitar pimentas de qualquer origem, até biquinho. Gengibre também não pode, apesar dele ser anti-inflamatório, para você ele vai irritar o seu estômago e enfraquecer o músculo da válvula. Evite também alimentos cítricos como laranja, pera, limão. São bons, né, doutora? São, mas para quem tem esse quadro, não devem consumir. Até você melhorar, você não vai ficar ruim assim para sempre, não é mesmo? Você deve também parar com carnes vermelhas gordurosas. Aquela picanha, esquece. Frituras ou gorduras, as gorduras, gente, irritam a mucosa do seu estômago e impedem o esvaziamento. Deixa o seu estômago muito lento e mais exposto aos ácidos estomacais. Evite também chocolates, porque faz o mesmo que as gorduras. Alimentos açucarados industrializados. Aqui eu vou te dar
alguns exemplos: bolacha, bolo do mercado, aquele bolinho Ana Maria, todos os doces que você encontra numa prateleira do supermercado, tá bom? O açúcar, gente, ele é um irritante natural. Não irrita apenas o seu estômago, como também causa o refluxo. Outra coisa que você deve evitar também é molho de tomate, principalmente os processados, que são aqueles que você compra nos supermercados. Lógico, quando você vai comprar um molho ultraprocessado, né? Mas por que, doutora? Eles são tão docinhos. E é por isso mesmo, gente. Tem pelo menos mais de 20 substâncias que você não gostaria de estar ingerindo lá. Isso eu garanto para você. Açúcar oculto, gordura saturada, corantes, acidulantes, pelo de rato, pato e outras partes autorizadas pela Anvisa. O quê? Vai dizer que você não sabia? Se você já faz parte do meu Apoia-se, eu vou deixar essa informação para você se aprofundar. Os apoiadores têm acesso a conteúdos curiosos que eu não tenho tempo de abordar aqui. Depois você tá lá, dá uma fuçada lá que eu deixo para você. Bebidas alcoólicas, eu sinto muito, e também cafés não podem, vão precisar suspender. O chá verde, apesar dele ser bom, deve ser evitado, porque ele tem cafeína. Chá de menta também não dá, porque é irritante. E para os gaúchos, eu sinto muito, vou cortar-lhes o chá mate, porque gera um refluxo. Você também tem que cortar refrigerantes em geral, sem grandes novidades aqui, né? Tá simples. Anotou tudo? Maravilha! Agora eu vou falar, gente, do que você pode consumir. E esses alimentos que eu vou falar aqui não vão só tratar você, vão melhorar você como um todo. Tá liberado frutas como banana, maçã, pera, melão. Como limão não dá, água com limão é muito bom para quem tem esse quadro de gastrite. Eu já tenho um vídeo falando sobre ele, depois eu vou deixar nas recomendações para você assistir, tá bom? Vegetais de folhas verdes, como espinafre. Legumes, você vai poder comer abobrinha, cenoura. Olha que festa! Você vai poder comer também grão de bico, lentilha, feijão. Olha que boa notícia, é um prato cheio. Fibras, você vai poder comer arroz integral, arroz negro, arroz vermelho. Pãozinho integral você pode consumir, e os estudos científicos comprovaram que quem se alimenta com fibras tem menos refluxo e menos acidez. Olha! A dica, gente, de ouro: mastigue os alimentos bem, triture, não tenha pressa. Quando você obedece essa regra, você produz mais saliva, e ela é boa para emulsionar o alimento e digeri-lo parcialmente na boca. E ela tem também o papel de neutralizar o ácido estomacal. Força lá, dá mais mastigada. O chá da espinheira santa, gente, é um ótimo remédio para tratamento de gastrite e refluxo. Diversos estudos científicos comprovaram a eficiência dessa planta já, desde 1908. Então, doutora, é simples assim? Eu faço o que está nesse quadro e não terei mais sintomas nenhum. E aí, hein? Se persistir os sintomas da gastrite, você vai precisar procurar um médico. Por quê? Para ele avaliar o seu caso, para excluir hérnia de hiato ou H. pylori. E uma regra de ouro: nunca se deite logo após uma refeição. Obedeça aí o prazo de 2 horas para você poder dormir depois da sua última alimentação. Ficar jogando Candy Crush deitado na cama esperando o sono chegar já não é mais uma opção. Ou ficar vendo o vídeo do gatinho fofo cantando, que eu adoro esse. Pode ver por 2 horas antes de dormir. Legal? Agora, se tem uma coisa que eu quero que vocês se lembrem hoje, é que existe cura para o seu caso. Ouçam o que o seu corpo diz a você e siga as minhas indicações que eu falei no vídeo. Se você gostou desse vídeo, então deixa aquele like, se inscreva no canal. Para quem quiser se aprofundar sobre como tratar de úlceras gástricas naturalmente, apenas com dieta, eu vou deixar disponível esse conteúdo para os apoiadores do canal. Lá eu fiz um cardápio com receitas e orientações direitinho para você seguir por um prazo aí de 20 dias, tá tudo explicadinho lá. Para saber mais como é que você se torna um apoiador financeiro do nosso canal, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição, você vai cair na página do Apoia-se. E fazendo a sua adesão, você fica por dentro desses conteúdos inéditos, você vai ganhar acesso a lives privadas comigo e muitas outras vantagens. A todos que chegaram até aqui comigo, muito obrigada pelo carinho, gratidão enorme, um grande beijo para vocês e até a próxima.